E aí, pessoal, vamos lá então? Então, agora nós vamos ver mais uma matéria. Agora nós vamos falar de Python. Eu sei que é uma matéria desafiadora, né? Para quem já estudou, eu sei que é uma matéria que traz uma certa complexidade. Realmente é uma matéria técnica, né? Quando a gente chega em matérias mais técnicas, realmente a dificuldade aumenta. Mas fiquem tranquilos que nós vamos superar mais essa aqui sem maiores dores de cabeça. Beleza? Então, Python é o nosso objetivo. A gente vai ter que aprender muito com questões, né? A gente vai ter que resolver muitas questões para poder pegar o jeito das bancas. Até porque é uma matéria mais técnica, então a gente tem que fazer, tem que pegar blocos de código, interpretar, entender o que está acontecendo ali. Então é isso. Python, fiquem tranquilos que nós vamos superar mais essa juntos. Aqui é a bibliografia que eu usei, tá? Eu trouxe esse livro ele é muito legal, que ele traz alguns fundamentos de programação. Eu usei principalmente alguns tópicos aqui para essa parte introdutória, porque antes de entrar em Python em si, eu quero falar um pouquinho sobre o que é uma linguagem de programação, o que é um algoritmo, como que isso tudo se encaixa para que a gente chegue em Python, ou, né, que é a nossa linguagem de programação objetivo aqui do módulo. Esse livro aqui também é muito bom. Esse foi o que eu mais usei, né? Que é do Nilo. Introdução à Programação com Python. E também começando a programar em Python para leigos. Essa série para leigos, ou For Dummies, né? É muito boa, né? São livros bem completinhos, assim. A princípio parece que é livro muito simples, porque fala que é para leigos e tal, mas não. Ele engana bem, é um livro bem completo. Todos os livros dessa série, para leigos, For Dummies, são muito bons. Então, independente do que você for estudar, depois, quando for procurar algum livro, sempre dê uma olhada para esses livros dessa série, beleza? E eu deixei aqui também a documentação Python. Isso aqui é a documentação da linguagem de programação em si. Então, quando surgir alguma dúvida, quando você precisar de entrar com recurso em alguma questão, nada melhor do que a documentação da própria linguagem de programação. Lá você encontra qualquer coisa que você precisar, né, que seja referente ao funcionamento da linguagem de programação em si, dos códigos, dos comandos e por aí vai. Beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês o que é algoritmo. Tudo começa por aqui, tá? Então, algoritmo, pessoal, é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. O que a gente pode pensar como uma sequência de passos? Uma receita de bolo. Você tem uma receita de bolo, você vai seguir passo a passo. Isso é um algoritmo. O caminho que você faz para ir para o seu trabalho é uma sequência de passos que visa atingir o objetivo, chegar ao seu trabalho, certo? Então, tudo o que você parar para pensar no dia a dia tem algoritmo ali no meio, né? Ah, como que você usa o micro-ondas? É um algoritmo. Você vai abrir a porta do micro-ondas, você vai colocar a comida lá dentro, você vai digitar o tempo, você vai apertar o botão de, sei lá, OK. É um algoritmo, é um passo a passo bem definido. Então, olha só, algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. É uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução, em tempo finito, resolve um problema computacional qualquer que seja sua instância. É a descrição de um conjunto de comandos que, obedecidos, resultam em uma sucessão finita de ações. Então, o algoritmo é isso, é uma sequência de passos. Ponto final, né? Então, por que eu estou falando de algoritmo? Porque uma linguagem de programação, a gente vai chegar lá, ela executa uma sequência de passos, ela executa um algoritmo, né? Então, tudo que você mexe, qualquer software que você usa, tem uma sequência de passos. Tem um algoritmo por trás que executa aquela sequência de passos para chegar no objetivo que se quer. Então, aqui, ó, tem alguns exemplos de algoritmo. Como que a gente pode somar três números? Eu posso receber os três números, depois eu vou somar os três números, depois eu mostro o resultado, né? Se a gente pensa aqui, por exemplo, uma calculadora, deixa eu pegar um calculador aqui. Calc. Deixa eu abrir ela aqui. Olha só. O algoritmo é isso, ó. Vamos fazer a soma de dois números? Então, o que eu quero fazer? Vamos fazer primeiro um exercício. Faz você essa conta aqui que eu quero que seja feita. Eu quero que você some dois números. Eu vou falar com você. Um número, o segundo número e você vai somar, certo? Então, pegue o número 5, some com o número 4. E aí você me fala o valor. Vai dar quanto? Vai dar 9. Isso foi uma sequência de passos. Então, que é isso? Então, uma calculadora, um aplicativo calculadora, que ela faz? Eu falo 5, o computador vai armazenar esse valor 5, depois eu quero mais, então eu estou falando que eu quero somar, depois eu passo o valor 4. Então, o computador vai também armazenar o valor 4. Então, até aqui o que o computador fez? Olha, o usuário passou o número 5. O usuário passou o valor mais, ele quer somar. O usuário passou o valor 4. E agora ele vai apertar igual. Quando o usuário aperta igual, ele sabe que ele vai ter que pegar esses dois valores e somar. E vai mostrar para o usuário o valor 9.
Então veja, isso é uma sequência de passos. Isso que qualquer aplicação faz, né? Então isso é um algoritmo. E quando eu falo para você, quando eu falei para você pegar esses dois números e somar, você na sua cabeça está processando o algoritmo, você está processando a sequência de passos, né? Se eu complico um pouco mais e falo para você, ó, faça 5 mais 4 vezes 2. Você vai fazer uma sequência de passos aí na sua cabeça. Só que esse algoritmo aqui tem algumas coisas, né? Porque primeiro você vai ter que fazer a multiplicação, depois você vai somar. E depois você vai me dar o resultado. Então veja só, tem uma sequência de passos específica para ser feita. O algoritmo, pessoal, ele vai seguir o passo a passo exato. Eu não posso passar isso aqui para o computador e ora ele vai somar primeiro e depois o resultado da soma ele multiplica. Ou ora ele vai multiplicar primeiro e o resultado da multiplicação ele soma. Não. É específico. É exatamente o que tem que ser feito. É uma sequência de passos muito bem definidas. Então é isso que é um algoritmo, né? Olha aqui um mais complexo. Vamos fazer um sanduíche? Você vai pegar o pão, você vai cortar o pão ao meio, você vai pegar maionese, passar maionese, pegar e cortar alface e tomate, colocar alface e tomate no pão, pegar um hambúrguer, fritar um hambúrguer, colocar um hambúrguer no pão. O que vocês acham desse passo a passo? De repente a gente precisaria ser mais específico aqui, né? De repente, primeiro a gente vai ter que falar que antes de pegar o pão, eu vou ter que abrir a sacola, tirar o pão lá de dentro, para cortar o pão e por aí vai. Entende? Então, essa sequência de passos. E é isso aqui que nós vamos fazer muito nessa matéria. Muito, 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 muito. Nós vamos executar algoritmos aqui. Vamos complicar um pouco mais, ó. Vamos trocar uma lâmpada. Você pega uma lâmpada nova, pega uma escada, posiciona a escada embaixo da lâmpada queimada, sobe na escada, tá vendo? É passo a passo mesmo. Você tem que subir na escada, senão não tem como, senão você não alcança. Você tem que falar exatamente o que você quer. Você retira a lâmpada queimada, coloca a nova, desce da escada, testa o interruptor, guarda a escada, joga a lâmpada e vai no lixo. Ir para a escola. Você acorda cedo, vai ao banheiro, abre o armário para escolher uma roupa. Se o tempo estiver quente, pega uma camiseta e uma calça jeans, caso contrário, pega um agasalho. Então tá vendo aqui já tem condições, ó. Tá, vou executar um passo a passo, mas a depender eu posso ir pro lado A ou pro lado B. Não necessariamente tem que fazer exatamente a mesma coisa. Eu tenho fluxos no meu algoritmo. Eu posso pegar uma roupa ou outra, isso também nós vamos ver. Vestir a roupa escolhida, tomar café, pegar uma condução, descer próximo à escola. Então, algoritmo é isso. É esse passo a passo. E nós temos formas de representar esse algoritmo, né? Então veja só. Faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números. Uma forma de a gente representar esse algoritmo, que é a multiplicação de dois números, é de uma forma narrativa. Então eu posso falar para você esse algoritmo. Eu quero que você receba dois números que serão multiplicados. E eu te falo o número, eu quero que você multiplique, eu quero que você receba o número 2 e o número 3. Agora eu quero que você multiplique os números. Então você vai multiplicar aí 2 vezes 3. E agora eu quero que você mostre o resultado obtido. Eu quero que você me fale o resultado dessa multiplicação de 2 vezes 3. Isso é um algoritmo, é um passo a passo. Só que eu estou narrando o que é para fazer. E tem outra forma, eu posso representar isso em um fluxograma. Então olha só, vai ter o início. Vão ter dois números, N1 e N2. O N1 aqui representa o primeiro número. Então vamos supor que eu falei com você lá que eu quero que você pegue o número 2. E você falar, não, então tá bom. Então o meu N1 vai ser 2. E o meu N2 seria o número 2, né? Seria 3. Legal. Qual que é o próximo passo do nosso fluxograma? Eu quero que você multiplique, ó. Vou multiplicar N1 vezes N2. Quem é N1? N1 é 2. E quem é N2? É 3. Então eu quero que ao multiplicar 2 vezes 3, você pegue esse resultado, que é 6, e jogue aqui, ó, nesse M. Poderia ser qualquer nome, tá? Eu tô querendo dizer com N1, N2, M, eu tô querendo dizer que a gente representa esses números de alguma forma, né? Então, M é igual na matemática, lá, X recebe, como é que é? Y recebe Y recebe A ao quadrado mais 4B menos C. É isso, né? Então, 6, M recebe N1 vezes N2. 6 recebe, desculpa, M recebe 2 vezes 3. Então, é 6. Isso aqui, ó, eu quero então que seja mostrado o valor de M. Qual é o valor de M? É 6. Então, o resultado aqui vai ser 6. E pronto, fim, acabou o algoritmo. Certo? E aí a gente pode mudar. Por quê? Porque eu estou falando de lógica, né? Eu estou falando da sequência de passos. Então, no lugar do 2 e 3 aqui, ó, poderia ser 4 e 2. Então, agora eu vou pegar 4 vezes 2. N1 é 4, N2 é 2. Isso vai me resultar em um M. M é igual a 4 vezes 2. Então, o M vai ser igual a 8. Então, quer dizer que o meu resultado final aqui ó, vai ser 8. Enfim, acabei meu algoritmo, acabei minha execução de passo a passo. Entende? Só estou representando o algoritmo de uma forma diferente. Eu acabei de narrar,
A gente viu aqui uma forma de narrativa, agora eu acabei de representar por fluxograma. E aí eu posso representar também de uma forma chamada pseudocódigo. O que é o pseudocódigo, pessoal? Ele não é o código, não é uma linguagem de programação, mas ele também não é o português narrado. Ele é ali uma coisa intermediária. Então é algo que está mais próximo ali do que o computador entende. Não tão próximo, mas está mais distante do natural para o ser humano. E a gente já começa a olhar com a forma, ter um olhar aqui um pouco mais voltado para o computador, né? Como o computador processa isso, como uma linguagem de programação. Então, olha só, vou ter um algoritmo e eu quero o quê? Eu quero que você declare algumas variáveis. Depois a gente vai falar o que é variável. Quero que você declare N1, N2 e M. Então vai ter lá o valor N1, N2 e M. E eles vão ser numéricos. Eu estou falando que é o tipo desse dado. Por que é numérico? Porque a gente está falando de calculadora, a gente está falando de multiplicar números. Então estou lidando com dados numéricos. Preocupe com isso aqui não, tá? Eu só quero que você pegue aqui mais ou menos a ideia do negócio. Então tá bom, o que eu quero agora? Então olha só, pensa aqui que eu estou falando com o computador, o que eu quero que ele faça, tá? Eu quero que o computador, então, ele declare, ele fale que existe o valor N1, N2 e M. Poderia ser X, Y, Z, não tem problema, pode ser qualquer valor. Eu só quero representar os dados aqui. Posso representar com qualquer coisa. Poderia ser, por exemplo, aqui ao invés de N1 e N2, poderia ser número 1, num 1, num 2 e resultado. Poderia ser. Eu posso chamar do que eu quiser. Posso chamar de bola, faca e gaveta, mas óbvio que não faz sentido. Eu quero chamar de algo, eu quero nomear com coisas com nomes que tenham a ver com o objeto aqui do que a gente precisa, né? Eu quero o número 1, número 2 e um resultado M. Poderia ser também aqui R, não teria problema. Mas quando a gente está falando de multiplicação, faz sentido chamar de M também, multiplicação. Então vamos lá. E aí eu quero agora que o usuário, ó, pensa aqui, ó, é o que eu tô falando com vocês, pensa que aqui é o computador. O computador tá assim, ó. Tá, declara aí N1, N2 e M como numérico. Agora escreva, digite dois números. Aí vai aparecer lá, ó, digite dois números. Aí o usuário vai ver a tela falando assim, ó, digite dois números. Isso aqui vai aparecer para o usuário, né? Ó, escreva. O computador tá falando, ó, escreva, digite dois números. Vai aparecer na tela do usuário esse texto. Aí então o usuário vai ver lá, ó, digite dois números. Sabe quando você vai fazer um formulário? É isso, não tem lá, escreva seu nome. Então tá aparecendo lá, ó, digite dois números. Aí o usuário vai vir aqui e vai digitar. O usuário vai lá no formuláriozinho e vai digitar 4. Beleza. Leia, vai digitar 4. Né? Ele falou para digitar dois números, vai digitar 4 e vai digitar 5. Certo? E ele vai falar assim, ó, leia N1 e N2. Então eu quero que você leia esse valor que foi digitado. Então ele vai ler na N1, porque quando digitou 4, ele veio aqui para o N1. Quando digitou 5, ele veio aqui para o N2. E agora eu quero que o M receba essa multiplicação de N1 vezes N2. Isso aqui vai ser igual a 20. Certo? 4 vezes 5 vai dar 20. E eu quero que então escreva, ó, multiplicação. Vai aparecer na tela o que do usuário? Escreva. Opa, não, né? Vai aparecer multiplicação. Eita. Multiplicação. Multiplicação igual ao quê? Ao valor M, que é o valor 20. Então vai aparecer essa resposta aqui para o usuário na tela, vai ter o fim do algoritmo. Aqui, pessoal, não é para vocês ficarem viajando. Aqui não é para você ficar falando, não, professor, mas o que significa essa seta aqui? Mas o que significa a palavra leia? O que significa escrever? Não é. Eu só estou querendo mostrar para vocês que tem pseudocódigo. É aquilo que ainda não é o código de programação, mas ele já tem mais uma carinha de linguagem de programação. E aí, a depender, né, a depender do concurso do edital, vem pseudocódigo. E o pseudocódigo tem outra coisa. Ele não necessariamente usa as mesmas palavras. Eles podem, aqui por exemplo, está em inglês, a seta pode ser outra coisa, aqui pode ser igual. Então são só formas de você representar um algoritmo, você pode representar como pseudocódigo. Tudo bem? Volto a repetir, não é para você ficar entendendo isso aqui não. Desculpa, não é para você aprender isso aqui não, no sentido de, deixa eu colocar no meu resumo, não. Não é isso, só quero que você entenda. Fique tranquilo, essa aula aqui é mais introdutória. Não precisa ficar anotando muita coisa, eu quero que você só entenda. Então pronto. Então veja, nós começamos de uma forma narrativa que para o ser humano é muito mais fácil. A gente chama isso de alto nível, né? Aquilo que está mais próximo da linguagem do ser humano, da linguagem falada. Então, uma coisa mais alto nível narrativa. Depois a gente trouxe para um negócio um pouco menos alto nível, que é fluxograma, né? Que já tem elementos, desenhos e por aí vai. Tem menos palavras, né? Depois nós fomos para algo mais baixo nível, né? Então, algo que está mais distante ali do linguajar humano, da fala humana natural, que é o pseudocódigo. E aí, eu trouxe aqui mais outro exemplo, um pouco mais complexo agora. Então vamos fazer mais uma descrição narrativa sobre esse algoritmo aqui, ó.
Calcule o novo salário de um funcionário. Sabendo-se que os funcionários que recebem atualmente o salário de até R$ 500 terão um aumento de 20%. Os demais terão um aumento de 10%. Como que você pensaria nesse algoritmo? Ó, eu tenho que, aí pensa você aí, eu tenho que receber um valor. Se esse valor for, que é o salário do funcionário, se ele for menor do que R$ 500, eu vou calcular um aumento de 20%. Mas se o salário dessa pessoa for maior que R$ 500, eu vou ter que calcular um aumento de 10%. Então é isso que você vai fazer, esse é o algoritmo. Então, você vai receber o salário atual do funcionário, e eu vou te falar, ó, fala aí, o salário é R$ 400. Te falei, R$ 400. Você vai receber, você memorizou aí, não memorizou R$ 400? Então pronto, você memorizou. E aí eu vou falar então, ó, se o salário atual do funcionário for de até 500, calcule o novo salário com percentual de aumento de 20%. Você vai pensar o quê? Opa, calma aí, é menor de R$ 500. Então eu vou ter que calcular o percentual de 20%. E aí você vai calcular. E você vai me falar assim, opa, então quer dizer que esse funcionário vai receber R$ 80 de aumento. Né? Então ele agora vai ter um salário de 480. Pronto, terminou o algoritmo. E eu vou e falo com você, não, agora eu quero, na verdade, que o salário seja 1.000. Você vai receber esse valor, você não memorizou em 1.000? Memorizou na sua cabeça, tá na sua memória, não tá? Então pronto. Eu te falo, ó, se o salário for de até 500, calcule o novo salário percentual de 20%. O que você vai pensar? O que você vai raciocinar? Não, o salário dele não é menor do que 500, é maior. Então eu vou te dar o próximo comando. Caso contrário, então caso não seja até 500, calcule o novo salário percentual de aumento de 10%. E aí você vai calcular, por quê? Que é 1.000, 1.000 é maior que 500. Então você vai calcular 10% de 1.000. E você vai me falar, ok. Então quer dizer, ele vai ter um aumento de R$ 100, o novo salário dele vai ser 1.100. Pronto, executamos o algoritmo. Eu e você. Certo? Foi uma sequência de passos. O fluxograma. Você vai receber um salário atual, salário lá de 400, e aqui ó, vai ter um fluxo, né? Vai ter uma condição. O salário atual é menor do que 500? É menor. Então qual fluxo ele vai seguir? O fluxo da esquerda. O novo salário vai receber, quer dizer que esse novo salário aqui vai ser, será, o salário atual, qual é o salário atual? 400 vezes 1,20, ou seja, vai aplicar os 20% nesse 400 e vai chegar no novo salário, 480. Fim, acabou. E isso que se eu falo para você que é 1.000, o que, é que vai acontecer? O salário atual é 1.000, então vai chegar nessa condição, o salário atual é menor que 500, então é maior. Então não é menor do que 500, então ele vai executar esse passo à direita aqui, ó. Então o novo salário vai ser o salário atual que é 1.000 vezes 1,10, que vai resultar em 1.100. E aí vai ter que o novo salário é 1.100. Pronto, acabou o algoritmo. Representado por um fluxograma. Qual é a outra forma que nós vamos representar? Pseudocódigo. Então, olha só, eu quero que declare uma variável, não, um rótulozinho, que é salário atual, um rótulo que é novo salário. Esses dados são numéricos. Então eu quero que o usuário digite o salário atual do funcionário, você vai lá digitar como se fosse um formulário, 400, e aí o algoritmo vai ler esse salário digitado, que foi 400, ele vai verificar se o salário atual é menor do que 500, é menor do que 500, é porque é 400. Então o novo salário, que esse foi esse rótulozinho aqui que eu criei, né? Então o novo salário vai receber, ó, o salário atual, quem é o salário atual? É o 400 vezes 1,20. Se não for menor, ó, tá aqui, né? O C aqui, ó. Se for menor do que 500, ele faz espaço. Se não for menor, ele faz espaço, né? Se não for menor do que 500, ele vai pegar o novo salário, vamos supor que o novo salário que seja 1.000, e vai receber o salário atual que é 1.000 vezes 1,10. Então vai receber aqui, ó, 1.000 vezes 1,10. Então o rótulo novo salário, né? Essa variável novo salário, ela vai ser então 1.100. E aí no final você vai escrever qual é o novo salário. Entende? É um algoritmo, um pseudocódigo aqui, que eu estou representando para vocês. Mas aí, vamos complicar um pouquinho mais, porque agora sim, ó, nós estamos falando do algoritmo em código Python. Então, isso aqui é o que nós vamos ver na aula. É aqui que eu queria chegar. Esse é o código em Python. Então, dá para entender? Nós vamos pegar o algoritmo narrado, mas nós vamos transformar isso em um código que é a linguagem de máquina que o computador vai entender. Então, para o computador entender, eu, enquanto programador, eu tenho que digitar em código. Mas qual é o código que nós vamos usar? Qual é a sintaxe que nós vamos usar? É a sintaxe Python. Ah, professor, mas e se fosse Java? Beleza, vai ser um código também, só que a linguagem é diferente. Os códigos aqui, ó, os comandos, tá vendo? Olha o tanto de comando aqui, ó, float, input. Isso aqui tudo vai ficar razoável para vocês, tá? Aqui é tudo estranho, né? Float, input, if,
else, print. Isso tudo vocês vão já já entender bem, vai ficar bem tranquilo para vocês. Mas veja, isso aqui ó, é código de linguagem de programação. Ah, se fosse Python seria diferente, se fosse C seria diferente, se fosse C Sharp seria diferente. E tem várias linguagens de programação. No nosso caso, a nossa preocupação é com a linguagem de programação Python. Mas é isso, ó. Eu quero agora falar com o computador, quero comunicar com o computador. E como que ele vai entender essa língua? Com uma linguagem de programação. Então, eu vou ter códigos aqui que vai fazer exatamente o que nós acabamos de fazer. Então, olha só, vamos passar aqui rapidinho, ó. Veja só, eu quero que o usuário digite o salário atual do funcionário. Então, o usuário, você vai ver lá o textinho, ó, digite o salário atual do funcionário. Aí você vai lá e digita 400. Aí o que o código Python vai fazer, ó? Ele vai pegar esse 400 e colocar nesse rótulo sal atual, salário atual 400, e vai fazer uma condição, ó. Se sal atual, que é 400, for menor do que 500, eu quero que você calcule esse novo salário. Vai pegar o valor sal atual, que é 400, e vai multiplicar por 1,20 e vai armazenar no novo sal. Então, 400 vezes 1,20. E lá no final ele vai, então, exibir o novo salário. 400 vezes 1,20 vai dar 480. E vai chegar aqui no resultado esperado. Você precisa se preocupar com isso agora? Não precisa. Isso aqui nós vamos ver cada comando, nós vamos entender cada coisa dessa aqui de forma bem tranquila, tá? Mas veja como a gente foi da linguagem narrada até a linguagem de programação, que é uma linguagem que o ser humano consegue entender. Né? Apesar de parecer que não, a gente consegue entender e é a linguagem que o computador vai interpretar para poder executar o algoritmo que a gente determina. Tudo bem? Então, para a gente fechar esse bloco aqui, eu quero falar só onde que a linguagem de programação ela se situa, né? Aqui eu vou ser bem reducionista, né? A arquitetura, tudo isso aqui é muito mais complexo que essa simples representação aqui, mas só para a gente ficar um pouco mais contextualizado. Olha só, a gente tem um algoritmo aqui que é o de calcular o salário, né? Eu trouxe o mesmo algoritmo que nós acabamos de ver. Como que isso funciona, pessoal? Você está aqui no seu computador, e aí você acessou um site que vai ter lá o formulário, ó. Aí fala lá, o digite é o salário do funcionário. Aí você vai digitar o salário, né? É o formuláriozinho, ó, digite o salário do funcionário. E quando você digita o salário, ele vai trazer o resultado. Ele fala assim, ó, novo salário. E vai trazer aqui, ó, o valor do novo salário. Pense num sisteminha. Pense no formulário aí na tela do seu computador, como vários formulários que você abre no dia a dia aí, né? Do seu, enfim, no dia a dia de navegação. E tem lá isso, ó, o sistema é um site que fala assim, cálculo de novo salário. E aí você vai colocar o salário e vai chegar na resposta. Então, o que vai acontecer? Você vai vir aqui, ó, vai falar assim, tá bom, eu quero saber quanto que eu vou receber. Aí você vai ter que digitar seu novo salário. Você fala assim, não, meu salário, desculpa, você vai digitar seu atual salário. Você fala assim, não, meu salário atual é 1.000. Foi lá e colocou 1.000. E aí vai ter um botão aqui, ó, eu esqueci disso, né? Vai ter um botão aqui, ó, calcular. Então vai ter um botão aqui chamado calcular. E o que você vai fazer? Você digitou e você vai clicar em calcular, né? É o formulário. Você clica aqui, ó, vem aqui com a setinha do mouse e clica em calcular. Quando você clicou em calcular, o que vai acontecer, pessoal? Você está aqui na sua casa. Você mandou uma requisição. Você mandou uma requisição com esse valor 1.000 aqui, ó. Esse valor vai chegar em um servidor. O servidor é um computador, né, com uma capacidade de processamento muito grande que vai estar hospedado, ele vai estar situado em algum lugar. De repente lá nos Estados Unidos, quiçá, né? E aí ele vai receber esse valor 1.000 e vai jogar nesse algoritmo. 1.000. E ele vai pegar o valor 1.000 e vai fazer o cálculo. Ele vai processar esse cálculo aqui, ó. Ele vai calcular isso aqui e vai devolver para você o cálculo que ele fez. Então vamos supor que você falou que é 1.000, né? Então ele vai calcular e vai chegar nessa condição que ó, vai falar que o salário agora vai ser 1.200, porque 1.000 é maior do que 500, vai ser 20% de aumento. E ele vai devolver para você o valor de 1.200. E o que para você aqui, para o site, né, para o sistema que você está acessando. E aí o novo salário vai aparecer aqui, ó, 1.200. Então veja, você está na sua casa, você fez uma requisição, essa requisição foi direcionada para um software, para um algoritmo específico. E agora eu falei, você está sendo muito reducionista, porque tem toda uma arquitetura para poder chegar nisso aqui, tá? Óbvio, que não é simples assim. Então, você chegou lá, ele recebeu esse valor que você digitou, ele processou, ele executou o algoritmo e devolveu para você o resultado esperado e mostrou na sua tela. É isso que acontece. Agora, pode ser que tenha algum valor que está armazenado em um banco de dados. Então, o que poderia acontecer? Poderia acontecer de quando o valor chegou aqui, ó, você colocou 1.000, né? Chegou aqui, pode ser que ele vai lá no banco de dados, consultar algum valor que ele precisa, ou armazenar. Vamos supor que ele armazena todos os valores que o usuário calculou. Então, você vai pegar esse 1.000, vai lá no banco de dados, você vai inserir
vai dar um insert lá no banco de dados, vai ficar com o valor 1000. E aí, o banco de dados, ou de repente também você pode buscar um valor qualquer no banco de dados, o banco de dados volta esse valor para a aplicação e a aplicação volta esse valor para você. Então, veja, tem várias camadas aqui, tá? Se você pega aí, por exemplo, ó, olha aí na sua tela, você está vendo a aula, e aí embaixo da aula tem o nome da aula, não tem? Não tem o nome aí dessa aula? Então tem aula, não sei qual é o nome que eu vou colocar aqui, né? Sei lá, aula, sei lá, 01, vamos supor que o nome dessa aula seja 01, contextualização. O que que aconteceu para esse valor aparecer na sua tela? Embaixo desse vídeo que você está vendo agora, tem o nome da aula, não tem? O que que acontece aqui? Ó? Deixa eu apagar aqui. 01 contextualização. O que que você vai estar vendo aí? Contextualização. Por que que aparece esse valor aí? Por quê? Quando você abriu essa aula nessa plataforma aí de vídeo, você enviou uma requisição, o servidor processou um determinado algoritmo, ele foi lá no banco de dados e falou assim, opa, essa aula chama contextualização. Ele deu um select no banco de dados para pegar o nome dessa aula que você está vendo, e ele falou lá, opa, quer dizer que essa aula chama 01 contextualização. Ele foi lá no banco de dados, porque lá no banco de dados está gravado tudo, né? Está armazenado as aulas, os dados dessa aula, a duração dessa aula, o nome dessa aula e por aí vai. Então, quando você fez essas, quando você simplesmente abriu essa página, tudo isso está acontecendo por trás. Você fez uma requisição, foi lá no servidor, a linguagem de programação pegou essa requisição sua, ele viu que ele precisa exibir o nome da aula, ele foi lá no banco de dados buscar o nome da aula, o banco de dados devolveu, deu um select, né? Para quem já viu o banco de dados, tem a select e tal. Ele selecionou o nome, ele voltou aqui para o algoritmo, o nome da aula, ó. Essa aula chama 01.contextualização, e aí esse algoritmo, né, qualquer algoritmo que seja, no caso o algoritmo que está exibindo essa tela para você, devolve aqui para o seu computador esse valor contextualização. E aí vai ter uma outra camada aqui que vai montar essa telinha para você. E aí vai exibir lá, ó, contextualização, 01.contextualização. Que é o texto que você está vendo aqui embaixo do player de vídeo. Então, deu para entender mais ou menos a dinâmica, como que acontece tudo por trás? Então tem toda uma, né, um monte de coisa, uma parafernália tecnológica para isso acontecer. Mas o foco daqui é mostrar para vocês que o algoritmo se situa nesse momento aqui, ó. É aqui que ele vai executar o que se quer que seja executado. E é aqui que nós vamos trabalhar. É essa camada que nós queremos saber. Então, nós temos que pensar como o computador vai processar o algoritmo, né? Então, se eu falo para você, ó, se eu quero que você crie um algoritmo que ele é capaz de dizer se a pessoa é menor de idade ou maior de idade. Então, é isso aqui que você vai fazer. E alguém lá vai mandar um valor, o algoritmo vai processar esse valor e vai devolver o resultado. Aí isso vai funcionar. Então, daqui a pouco a gente volta, que é só a introdução, e aí sim nós vamos começar a entender de fato como que a linguagem de programação funciona. Beleza? Até daqui a pouco.